Olá, vamos continuar a nossa conversa? Então, falando agora de quando os novos anciões chegaram à congregação. Então, quando os novos anciões chegaram à congregação, eles pegaram a congregação numa situação bem complicada, porque a congregação estava apática, triste, magoada e se sentindo revoltada mesmo por tudo aquilo que tinha acontecido com aquela situação toda daquele rapazinho. E esses novos anciões, eles foram como se fosse um renovo, porque eles chegaram com a promessa de que iam fazer mudanças, lembrando que ninguém faz nada por livre e espontânea vontade. Então eles foram designados por Betel. Betel, como sempre, sabe das coisas e faz as divisões conforme é necessário. Então enviou esses irmãos para o nosso salão, mas não contou a eles todos os pormenores. E quando eles chegaram na congregação, eles já chegaram com todas as tarefas que eles deveriam fazer. E a primeira tarefa era remover aqueles 2 anciões de seus cargos, como coordenador e secretário, e esses 2 novos substituíram eles. Então passaram a ser o coordenador e o secretário novos. Também eles começaram a fazer as visitas de pastoreio. Sabe que a visita de pastoreio é quando o irmão vai lá na sua casa saber como você tá, se você tá bem físico, espiritualmente, emocionalmente, para te dar encorajamento. Então, eles também pegaram uma lista bem grande que estava na espera dessas visitas e começaram a fazê-las. E eu fui uma das primeiras das pessoas que eles visitaram. Outra coisa que eles também realizaram foi as mudanças na saída de campo, porque antigamente os homens quase não participavam na saída de campo. Então quem tirava a saída de campo, quem dava as orientações, fazia oração, lia os textos, era sempre uma irmã. E para uma mulher tomar autoridade dentro da congregação, nesse sentido, ela precisa cobrir a cabeça com um véu, como sinal de autoridade. Então, toda vez que uma mulher cobre a cabeça com o véu, ela fica em pé de igualdade com um homem em posicionamento ali dentro da congregação. É um princípio. Mas sempre causava um pouco de conflito, porque sempre há aquela coisa de ser sempre as mesmas pessoas que fazem e ninguém quer fazer, mas também não quer deixar que as mesmas pessoas façam o trabalho. Então, sendo um varão fazendo, não teria essas disputas, esses duelos, se você me entende. Então, isso foi resolvido com esses irmãos, porque eles chegaram incentivando a congregação à participação de campo, a assinar as petições, e fizeram com que os jovens e até alguns irmãos começassem a participar mais na saída de campo. Então acabou com esse problema e os homens começaram a ter as suas atividades correspondentes. Também de fazer pequenos grupos de saída de campo, que antes era muita gente no mesmo lugar e tinha que andar por mais tempo até chegar ao território. Isso foi reduzido. Então fizeram pequenos grupos próximos às quadras que iriam trabalhar. Também uma coisa interessante que esses irmãos, quando eles chegaram, eles introduziram foi a tecnologia. O uso dos celulares, dos tablets, coisa que a gente não estava acostumada a usar. A gente só usava os tratados, os folhetos, a Bíblia, as coisas antigas, como assim se diz. Não estávamos ainda no movimento da tecnologia. Então, esses irmãos trouxeram isso porque eles mesmos utilizavam esse tipo de dispositivo eletrônico. Então, eles aproveitaram a deixa da chegada deles e que a organização também já estava começando a incentivar o uso dos aparelhos eletrônicos para serviço de campo, para poder modernizar ali aquela congregação. Porque lembra que algumas pessoas queriam que a gente continuasse ainda no modelo antigo. Essa era uma das coisas que precisavam ser transformadas. E eu estou falando aqui de meados de 2010, 2011 ou
2012, 13, por aí. Eu não tenho as datas específicas porque eu tinha elas anotadinhas no meu caderno, no meu livro de pioneiro, tudo marcadinho, bonitinho. Mas como eu não tenho mais o meu livro, então não tenho as datas. E essa foi uma coisa importante que eles fizeram também sobre as recreações, porque desde que o irmão razoável foi embora, a gente perdeu o local de recreação, que era na casa dele, no salão de festa da casa dele. E então não tinha onde a gente se reunir para conversar, para tomar um lanche ou ficar passar o tempo ali. Então esses irmãos trouxeram isso de volta, as recreações. Então a gente tinha espaços para poder nos reunir e conversar como membros da congregação. Por quê? Porque uma testemunha de Jeová não pode ter amizades com as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo pertencem a Satanás, não tem conhecimento. Você só vai para o mundo para pregar, para poder ajudar aquelas pessoas a conhecer a verdade e trazê-las para dentro. A partir do momento que elas aprendem a verdade, elas se tornam pessoas que você pode definir como amigos ou não. Vai depender da posição espiritual que ela tem. Se é uma pessoa forte espiritualmente ou se é uma pessoa fraca em sentido espiritual. Entendeu? É meio esquisito falar isso, mas esse é o contexto de dentro da organização. É assim que funciona. Eu acho que ainda funciona dessa maneira. É claro que a organização, com o passar do tempo, ela tenta imitar um camaleão. Ela tenta sempre ficar se ajustando ao sistema para não levantar muitas coisas contra o sistema, para não chamar muita atenção e ao mesmo tempo poder continuar ativa. Então ela vai se adaptando conforme a necessidade de se manter inteira dentro do sistema. Porque se ela mostrar demais, as pessoas talvez não vão gostar do que ela anda fazendo por causa das repressões. E se ela soltar demais, ela deixa de ser o que ela é, né? Um sistema opressor, um sistema que controla. Então ela sempre fica nesse sistema de virar um camaleão. Então hoje em dia eu já não sei mais como que anda, mas tenho para mim que esse conceito são princípios que ela não vai mudar, porque faz parte da estrutura da organização há séculos, né? Mais de um século. Então ela não vai mudar a essência. Bem, com isso, essas melhorias trouxe um campo de alegria, de felicidade dentro da congregação. A gente vê as pessoas mais animadas para ir para o campo, mais animadas para ir para as reuniões. Também os irmãos incentivavam novos oradores a vir fazer os discursos, porque eram sempre os mesmos. Então, se você era que nem eu, que lia o painel de publicações lá, fulano de tal vem fazer o discurso hoje, o tema, quem é, da onde vem. Eu sempre lia os painéis de anúncio para saber o que ia acontecer na semana e para estar atualizada nas coisas que vinham. E sempre eram os mesmos, irmãos. Você pensava em discurso, você já sabia exatamente quem é que ia vir fazer o discurso e como que ia ser feito o discurso. Então ficava uma coisa muito chata. Então, com a chegada desses irmãos, apareceram novas pessoas para fazer discursos públicos. E isso era uma coisa muito boa, pessoas diferentes, trazer um ar diferente à coisa toda. Porque você imagina ficar repetindo a mesma coisa com a mesma pessoa, fica muito chato. Bem, isso foi muito bom, aquele período tal. Mantive as minhas atividades iguaizinhas, com aquelas irmãs que eu já havia mencionado no outro vídeo, também com outras. Mas eu passei a desenvolver um hábito interessante. Qual foi? O de passear. Então, dava algumas semanas, eu ia visitar os meus amigos nas outras congregações, e essas visitas em outras congregações eu fazia amizade com outras irmãs, e isso abriu um leque de possibilidades para você poder conhecer outros locais, outras congregações. Então, eu vi ali a oportunidade de conhecer não só a organização de diversas maneiras, como também de tentar me encaixar em outra modalidade de serviço.
Então, eu ia para as congregações não só para visitar os meus amigos, mas também para conhecer a estrutura da organização. Então, eu fui nos salões de língua de sinais, eu fui no salão de língua espanhola, de francês, de árabe, da língua inglesa também. Então, a gente quando sai para outros locais e conhece outras pessoas, mesmo dentro da organização, você amplia a sua visão de mundo. E também participava nas limpezas dos mutirões, em Vargem Grande, no mutirão de construção, e foi sempre muito bom participar dessas atividades, apesar de às vezes ser muito cansativo. E é uma atividade que poucas pessoas geralmente querem fazer. E você sai passeando, você conhece muita gente, você aprende, até mesmo porque a organização incentiva você a se alargar. E você não pode se alargar com o povo de fora, lembra? Você não pode. Porque eles não conhecem Jeová, eles não são amigos de Jeová. Então você tem que ser amigo de quem é amigo de Jeová e de quem tem espiritualidade forte. Então você quer ficar perto dos pioneiros, você quer conhecer. Então eu fazia isso, eu ficava perto dos pioneiros, eu ficava perto das pessoas que já tinham ido viajar para fora, pessoas que já tinham ido no Brooklyn, na sede, de gente que já tinha conhecido os missionários, que tinham história, conteúdo, alguma coisa realmente importante para te agregar em valor. Então você vai conhecendo, você vai se envolvendo ali, vai buscando o seu espaço, vai buscando o seu ponto de ficar. E uma coisa interessante de você passear pelas congregações, coisa que não é muito recomendável por alguns e não é muito aceito por outros, porque eles pensam que você tem que ficar sempre no mesmo ponto ali, é que se você foi que nem eu, que chegou até assistir 4 reuniões no final de semana e participar em diversas saídas de campo, você vai saber que você começa a ver umas coisas diferentes, uma situação, uns comentários. Eu assistia 4 discursos iguais, com conteúdo igual, mas explicados de maneiras diferentes. Então eu via trechos, pontos que me deixavam curiosa. Então eu anotava, falava, quando eu chegar em casa eu vou pesquisar. E fazia isso, chegava em casa e pesquisava. E aí você via, por que fulano usou tal texto assim? Se o texto fala disso, aí você pensa, puxa, por que a organização está falando de tal coisa assim? Aí você vai pesquisar, porque lembra, eu tinha uma biblioteca de publicações, então eu podia pesquisar à vontade. Eu não tinha outra coisa para fazer além disso, porque eu nunca fui pessoa de ficar na frente da televisão assistindo televisão. Em casa eu não assisto televisão. Então eu tinha tempo de sobra para pesquisar. E eu gostava de pesquisar, de ficar horas ali sentada folheando publicações e tentando fazer correlações de textos, os encadernados. E era sensacional ficar procurando a informação dentro das publicações, porque eu pensava que talvez existisse algo de errado na organização, mas eu pensava, é igual às outras lá fora, deve ter algum problema financeiro, algum tipo de picuinha, mas nada assim que se fosse capaz de, sabe, aquela ingenuidade, sabe que tem alguma coisa errada, mas você não liga para isso, você não pensa que o erro é uma coisa realmente grave ali dentro, uma coisa que quando você descobre você fica envergonhado. E eu fazia as minhas pesquisas, fazia as minhas anotações e passeava, conhecia as pessoas diferentes e conversava com os veteranos que já tinham conhecido a organização de maneiras diferentes, e isso vai possibilitando a gente de entender umas coisas e ficar com pensamento em outras. Principalmente porque você, quando começa a sair do seu meio ali, você vai vendo que não é só ali que acontecem as coisas.
que existe uma mão poderosa que direciona as situações porque elas se repetem em quase todas as congregações da mesma forma. Só muda os personagens. Aí você vai dizer para mim assim, mas em todo local tem conflitos, problemas. Sim, concordo com você. Mas uma coisa é você ter problemas variados com pessoas diferentes e outra coisa é você ver os mesmos problemas martelando em todos os locais igualzinho e sendo tratados da mesma maneira. Entende? E não podendo ser tratado de outra maneira. Aí você vê que não é um problema, não é só na sua congregação, é um problema estrutural. Aí você vai tentar entender por que as pessoas pensam daquele jeito para gerar aquele problema e o que leva aquelas pessoas a agirem daquela forma. Entende? Então você para de pensar que você é o crítico. Aí você pensa, não, tem alguma coisa aí muito séria e que na hora certa a gente vai descobrir. Então eu sabia que na hora, no momento certo, eu iria descobrir o que era. Que eu queria entender. Eu queria saber se aquele ponto de vista errado era meu, de estar observando aquelas situações, ou se realmente existia algo realmente significativo que eu devia me preocupar. Mas até então não levava a coisa assim a ferro e fogo. Eu via, ouvia os relatos, absorvia a informação e ficava pensando, só pensando, sabe? Não era aquela coisa assim, eu vou investigar para saber o que... Não, eu deixava a informação vir. Eu sabia que a hora certa eu iria descobrir. Então eu voltava para minha congregação, fazia minhas atividades e o tempo vai passando. E aí começa uma coisa interessante, as visitas do superintendente, porque os irmãos chegaram novos, aí veio o superintendente e a primeira pessoa com quem o superintendente queria falar, comigo. Interessante, né? E aí eu comecei a perceber a preocupação deles com relação à minha situação com aqueles senhores. Eu comecei a notar que aquilo não parecia ser normal. Eles queriam porque queriam que eu resolvesse aquela situação, mas não era para simplesmente resolver, para estabilizar a paz entre nós. O objetivo era sanar aquela situação para mostrar para as pessoas de fora que as coisas estavam resolvidas, para não levantar mais a fogueira do que já estava. Então, aí eles entraram num ponto muito complicado, porque o superintendente, este outro, não o mesmo, porque sempre vai renovando, esse outro superintendente teve a brilhante ideia de fazer o quê? Uma acariação. Sabe o que é uma acariação, sabe? De colocar as duas partes conflituosas cara a cara para resolver o problema. Então esse irmão teve essa brilhante ideia e jogou a bomba para quem? Para esses anciãos. E aí lá vamos nós, para essa bendita acariação. Eu relutei o tanto que pude, porque eu sabia que não seria uma boa ideia. Mas a gente é obediente. Então foi marcada essa tal de acariação e lá estava eu, no salão do reino, junto com aqueles dois irmãos e junto com aquele ancião coordenador, o qual eu discuti na rua. Bem, você já pode imaginar que não deu muito certo. Não deu muito certo, não. Primeiro porque foi uma situação muito desconfortável e a gente começou a conversar. E ele queria, esse ancião coordenador, queria que eu o desculpasse pela situação. E eu disse, não vou desculpá-lo. Meu posicionamento é o mesmo, eu falei a verdade. Repeti novamente a mesma situação para eles, exatamente com todos os pontos iguaizinhos. E ele relutou e disse que eu estava mentindo, que eu não deveria ficar inventando histórias. Então, a coisa foi ficando feia, foi esquentando. E eu disse, não vou voltar atrás, não tenho por que mentir, não vou mentir para quem quer que seja. E ele disse que não
havia feito nada, que eu havia exagerado, que eu estava sendo o problema da situação, e eu disse a ele: o senhor é um grande cínico, porque o senhor sabe muito bem, me conhece muito bem, sabe muito bem que eu estou falando a verdade, e está aqui bancando o inocente para que esses dois irmãos pensem que o senhor é inocente da situação. Só que antes da gente discutir, eu esqueci de um detalhe. Quando eu cheguei para esta cariação, eu levei o meu lenço, porque eu leio, eu sei os princípios. Então, assim que eu entrei na sala e sentei, eu coloquei o meu lenço na cabeça. E foi o suficiente para este senhor perder a paciência, porque ele sabia que ele não estaria falando com uma simples mulher que abaixaria a cabeça para ele. Então a gente ficou em pé de igualdade. Então ele ouviu boas verdades na cara dele, sim. Não usei de palavras de baixo calão, porque eu não sou disso. Mas que ele ouviu certas verdades na cara, ele ouviu sim. E isso deixou muito irritado. E eu sei que a situação foi muito estressante, a ponto dos irmãos terem que intervir, porque a gente ia sair no braço. Isso mesmo, literalmente. A vontade era sair no braço. E foi uma coisa muito constrangedora, muito ruim. Eles viram o grau da intensidade da coisa, suspenderam aquela reunião e eu saí de lá muito brava, muito irritada. E não adiantou muita coisa, porque meu posicionamento se manteve igual, só ficou pior. Porque já não tinha possibilidade de resolver nada. E ainda fazer todo aquele constrangimento desnecessário, acabou de vez. Então todo e qualquer sentimento de respeito que eu tinha por aquele senhor desceu pelo ralo abaixo e foi-se embora. E aqueles irmãos entenderam isso. E tentaram demover-nos da ideia e tal, mas não adiantou. Não adiantou e voltamos pior do que antes, se assim dizer. Porque eu até pensei em me mudar de congregação naquela época. Mas ainda não havia meios de fazer isso. Não havia jeito. E então, se a gente já não se falava, a gente passou literalmente a não querer ver nos pintados de ouro na frente. Então, passamos a nos evitar realmente. E isso complicou ainda mais a situação. Então, eu passei ainda mais a não ficar mais tão presente dentro daquela congregação. Eu passei a passear mais, a sair mais. E se pudesse evitar aquilo, eu faria. Então, aquilo foi sobrecarregando. Eu não entendia por que motivos, razão ou circunstância queriam tanto que eu estabelecesse a paz com aquele senhor. E não era questão de, você pode perdoar, você pode desconsiderar, não era isso. Porque a gente perdoa, a gente desconsidera quem é humilde o suficiente para assumir os seus erros, para ser cordial e conversar como seres humanos educados. Não para tentar distorcer uma informação e fazer com que a gente se sinta culpado de uma coisa que a gente não fez. Então, falando assim, talvez alguém pense que a gente seja um pouco dura nos sentimentos, mas a questão aqui não é questão de sentimento, é questão de caráter. Questão de caráter. Porque uma vez que você reconhece que a pessoa não foi humilde o suficiente para se desculpar e você passa a mão por cima, aquela pessoa vai fazer aquilo novamente com você e vai fazer pior do que fez na primeira vez, entende? Então, você nunca pode deixar que as pessoas te tratem com desrespeito. O respeito é a única coisa que mantém este mundo ainda funcionando e em pé.
E se as pessoas tivessem ainda mais respeito por si mesmo, talvez algumas situações que a gente vivencia hoje em dia não acontecessem. Sei que foi uma situação difícil, complicada e trouxe mais aborrecimentos no decorrer dos dias, né? Porque aí eu passei a ser assim uma pessoa complicada, vamos dizer assim, porque eu não podia me estressar, eu não podia me irritar e ao mesmo tempo estavam sempre me cobrando e a saúde voltou a ficar complicada porque eu passei estresse e eu voltei a ter crises novamente e eu lembro que sempre aquelas velhas cobranças e resumindo todas as vezes que o superintendente ia ao salão, sempre a mesma ladainha, sempre a mesma conversa, sempre as mesmas tentativas. Eu nem sei quantas vezes eu fui chamada para conversar a respeito disso, nem me lembro, porque foram inúmeras vezes. E sempre a mesma tecla, sempre a mesma coisa. Isso passou anos. Não sei precisar, acho que uns 4, 5 anos nessa situação toda de desconforto ali dentro e eu não conseguia mudar de salão porque era perto da minha casa. Eu ia sair da minha casa por causa de picuinha de gente que não sabe admitir os seus erros. Se eu estivesse errada, eu assumiria os meus erros, mas eu não estava errada. Então foi uma fase complicada, foi uma fase difícil. Aí eu comecei a ver algumas coisas estranhas, mas até então, sabe aquela coisa? Quando eu digo pra você que é muito difícil quem tá lá dentro acordar, porque você vê as coisas, você vê o desconforto, mas sempre vem alguém e fala assim: põe na mão de Jeová, Jeová toma conta, Jeová tá vendo, Jeová resolve. Mas eu nunca via Jeová tomar conta de nada e resolver nada, eu só via a coisa complicar, piorar. E foi se intensificando, foi ficando bem complicada mesmo, de a gente ficar meio, sabe, desgostoso da vida. Foi aí que toda aquela situação desconfortável de estar num lugar chato, com pessoas chatas, eu comecei a pensar na possibilidade de procurar um tratamento psicológico. Nada melhor do que procurar um psicólogo, mas dentro da organização, estou resumindo, hein? Dentro da organização isso não é aconselhável, a não ser que você encontre um médico psicólogo ou psiquiatra que seja TJ, Testemunho de Jeová. Aí você vai de boa, ninguém fala nada. Mas se é uma pessoa normal, comum, do mundo, não é aconselhável, porque a única coisa que vai melhorar a sua saúde psicológica é o serviço de campo. Então, você tem que pensar muito antes de fazer qualquer tipo de tratamento psicológico. Porque lembra aquele velho e bom conceito de que qualquer coisa que você fizer, alguém vai observar e vai ver e vai levar até os ouvidos do ancião? Então, porque tem sim. Eles vigiam a gente. Não é uma coisa assim, como eu posso dizer, direta. Não é direto. Mas você vai encontrar algum conhecido do salão, no mercado, no shopping, no posto de saúde, entendeu? Você vai encontrar algum estudante que é estudante de fulano, que vai falar assim: olha, eu vi fulano lá em tal lugar assim, assim. Isso pode? Entendeu? Então você está sempre sendo vigiado sem saber que está sendo vigiado. E isso acontece sim dentro da organização, porque eles cuidam da sua espiritualidade para que você não peque, não erre. Então, para fazer um tratamento psicológico ali dentro é uma coisa complicada. Mas eu comecei a fermentar essa ideia na minha cabeça, porque chegou um limite que não dava mais. E eu comecei a pensar sobre isso e procurar meios
para realizar essa atividade. E aí eu vou contar para você na próxima vez como eu fiz isso, sem que ninguém soubesse. Né? Mas eu não cheguei a ter uma vida dupla. Eu vou contar para você como que eu fiz um tratamento psicológico sem que ninguém nem suspeitasse que eu estava fazendo um tratamento psicológico. Passar com terapeuta. Mas eu vou contar no próximo vídeo. Até mais.